ter o nosso relacionamento material. Então nós, espíritos, usamos essa ferramenta que está aqui dentro dessa caixa craniana, que se chama cérebro, para transmitir o nosso pensamento e executar comandos, como mexer com os braços, falar coisas do tipo, né? Então, é o espírito que pensa, não é o cérebro. O cérebro é uma ferramenta, como o coração é uma ferramenta utilizada no nosso corpo, que é utilizada automaticamente. Mas os cientistas nunca chegam no centro espírita para falar assim, como é que funciona isso aí? Eles vão ficar decepcionados se ele falar, não é o cérebro que pensa, é o espírito. Eles vão, vamos embora e vamos lá continuar. Mas existem muitos cientistas que já são mais espiritualizados, tem até cientistas espíritas, né? A associação da ciência com a religião. Um dia chegaremos lá. Então, esses três fenômenos estão descritos, e muitos outros, né? Muitos outros. Eu escolhi esses três para identificar o que nós pretendemos. Então, no livro dos médiuns, toda essa história chegou para Kardec mais ou menos em 1854. Na França, começou a aparecer umas brincadeiras. Na época era como se fosse uma brincadeira mesmo, que as pessoas chamavam de mesas girantes. As pessoas formavam grupinhos, sentavam em torno de uma mesa, se davam as mãos, falavam qualquer coisa, e as mesas começavam a flutuar. Por isso chamavam mesas girantes ou dançantes, como era na época. Mas esse fenômeno não nasceu na França, já nasceu nos Estados Unidos, né? Como foi dos Estados Unidos para a Europa. Em 1853, mais ou menos, com duas meninas, três irmãs, três adolescentes, uma chamada Leia, outra Catarina e outra não lembro o nome. O sobrenome era Fox, elas chamam irmãs Fox, que recebiam na sua casa, ouviam na sua casa batidas nas paredes, batia, não sabia o que era, todo mundo apavorado. Mas como eram adolescentes, isso em 1850, 1848, 150 por aí, nem estava na França ainda. Então esses fenômenos, aquelas batidas nas paredes, assustavam muita gente. Mas crianças, elas eram criançolas mesmo, né? No começo ficou com medo, mas depois começa a falar, ei, o que é? Não sei o quê. E aquelas batidas começaram a parecer inteligentes. Elas começaram a perguntar, mas o que é isso? Né? E a batida, pá, 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 pá. Me responda sim ou não. Sim uma batida, não duas batidas. E elas faziam uma pergunta e eu vi, bum. Quando era não, tum, tum. Atrás disso aí tem coisa. Então, através desses primeiros contatos, isso antes de Kardec, lá nos Estados Unidos, o que as meninas fizeram? Começaram a estabelecer um diálogo com aquela coisa que elas não sabiam o que era. Aquela coisa estava conversando. Escreveram letrinhas, números, né? E aquela coisa foi começando, através de batidas, indicando letras. E começaram a conversar. E aquelas batidas, aquela coisa, se identificou como sendo o espírito de um homem que havia sido assassinado naquela casa há muitos anos atrás. Estava seu corpo enterrado no porão. Posteriormente foi descoberto que era verdade, havia mesmo um cadáver naquele. E foi contada a história. Então começou assim. Essa história viajou pelos Estados Unidos, foi para a Europa e caiu lá na França, né? Nessas tais de mesas girantes. Os amigos de Kardec, primeiro eu vou falar um pouquinho de Kardec. Kardec era uma pessoa importante, ele era um cientista, ele falava 4 idiomas, ele era professor da língua francesa, o vernáculo, tanto é que quando a gente vê os livros dele, é uma redação perfeita, né? Redação perfeita, uma gramática perfeita que eles utilizam. Ele era pedagogo, era químico, falava 4 idiomas, professor. Mas ele tinha amigos que começaram a frequentar, amigos no mesmo nível dele, mesmo nível intelectual, mesmo nível social, tá? Que começaram a frequentar essas reuniões aí. O nome dele não era Kardec, era Leon Hippolyte Denis Rivail, conhecido como Professor Rivail. Tá? Kardec foi apelido, um pseudônimo que ele adotou quando lançou o Livro dos Espíritos. O pessoal de trás está me escutando? Tem ninguém dormindo aí não, né? Então vamos lá. Então, Rivail, vamos lá assistir, tem umas mesinhas dançando. Pô, tenho mais o que fazer do que ver mesa pulando dançando. Estou aqui trabalhando, estou escrevendo livros pedagógicos, matemática. E a insistência continuava. Rivail, vamos lá, as mesinhas estão. Perturbaram tanto o Kardec, encheram tanto as paciências dele, que no ano de 1855
ele, tá bom, vamos lá, atendendo a velha amizade nossa, atendendo milhares de pedidos, várias ameaças dos amigos, ele foi assistir. E começou a ver e ouvir e a participar dessas reuniões. Mas Kardec não era, ele não foi lá por esporte, ele era tinha suas curiosidades. Ele não foi apenas para ver se divertir, ele foi para descobrir o que havia por trás daquele lá. E também começou a participar desse relacionamento. A mesa dava uma batida, 2 batidas, conforme se perguntava alguma coisa. Kardec pensou assim, poxa, mas a mesa não tem cérebro, ela não pensa, como é que ela responde perguntas corretamente? Aí o pessoal começou também, da mesma maneira que as meninas lá nos Estados Unidos, fazer letrinhas, números, e a mesa então ia compondo nomes. Aí Kardec falou, para um pouquinho, tem alguma coisa por trás disso aí. Imagina o seguinte, esse vaso está parado aqui, tá? Se de repente der uma ventania, ele pode cair. Um terremoto, ele pode cair. Eu posso discretamente dar uma batida nele e cair. Sozinho ele não cai. Então, ele cair é um efeito. O derrubar é uma ação, uma causa. Aí Kardec pensou assim, a mesa escrevendo, falando, é um efeito. Onde é que está a causa? Isso aí ele queria saber. Foi quando ele criou a primeira lei. Essa é a primeira lei espírita que ele inventou, que ele criou, sem ser espírita, porque não tinha nome isso aí ainda. Todo efeito inteligente, porque a mesa conversar, digamos assim, era um efeito inteligente. Tinha que ter uma causa inteligente. Ele queria saber qual é essa causa inteligente. Da mesma maneira que as meninas fizeram, ele também fez. Ele começou a fazer perguntas mais diretas. Nessa altura do campeonato, todas aquelas pessoas que participavam com ele, com o intuito de se divertir, começaram a se afastar, porque ele começou a levar a coisa a sério, começou a dirigir. Aí outras pessoas vieram participar com ele um pouco mais de seriedade. Foi quando eles começaram a se revelar as coisas, da mesma maneira que se revelaram para as meninas. Quem é você? Quem eu sou? E as respostas eram as mesmas. Eu sou o espírito daquele que era vivo, que morreu, meu corpo está no cemitério, mas eu estou aqui, eu não morri. E alguns começaram a se identificar, deram nomes, deram endereços, e Kardec então ia pesquisar e confirmava, poxa, descobri uma coisa, né? Na verdade, ele também era inteligente, poxa, eu não estou descobrindo nada. Como ele era muito estudioso, ele foi pesquisar lá nos evangelhos também, na Bíblia, e descobriu que lá tinha muitas informações disfarçadas sobre o assunto. Né? Ele falou, bom, então não estou inventando nada, a coisa já existia, só estava disfarçada sob outros nomes, né? Então todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, e essa causa inteligente é o espírito, é a nossa alma. Então fica constatado através das obras de Kardec. Por isso que ele disse que a obra, a gente costuma dizer erroneamente, assim, eu sou espírita kardecista. É errôneo dizer isso aí. Quando a gente diz que é kardecista, a gente subentende que Kardec fez a doutrina. Não, ele não fez a doutrina. Os espíritos dizem para ele que os espíritos estão transmitindo as informações. E Kardec ele é bem claro, que é a doutrina dos espíritos, né? Então não é a doutrina de Kardec. Às vezes a gente até fala, eu sou kardecista só para não complicar a história, né? Mas quando a gente fala, sou espírita, já está subentendido que é a doutrina dos espíritos, codificada, organizada por Allan Kardec. Então ele foi o organizador, os espíritos que coordenaram todas aquelas questões do livro dos espíritos e nos outros livros. Até aí tudo bem? Queixas, dúvidas, reclamações, levanta o dedinho. Vamos em frente? Então vamos lá. Então todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Então Kardec acabou de confirmar que aqueles barulhos, aquelas mesas que pulavam, nada mais eram do que espíritos atuando sobre a matéria, fazendo a matéria girar. Mas como? Como? É um outro problema. Então estava surgindo uma outra ciência desconhecida da ciência convencional. Porque a ciência convencional não tem como fazer uma mesa levantar assim, pensando. Mas tem. Os cientistas já estão desenvolvendo, estão pesquisando, né? Os fenômenos, tem um nome que chama telecinesia.
é o movimento de objetos através da força do pensamento. A ciência já está fazendo pesquisas e se consegue fazer alguma coisinha, se consegue fazer uns movimentinhos e tal, mas é o espírito que faz através do corpo, que tem toda essa obstrução. Mas nesses casos, o espírito está com mais liberdade, ele usa os recursos mediúnicos, os fluidos que nós emitimos, que nós emanamos. Então existe uma outra ciência desconhecida. Se não é desconhecida da ciência material, pelo menos é ignorada, porque não tem como, né? Os cientistas não conseguem identificar essa força, mas ela existe. Essa força existe, não tem como identificar. É uma outra potência, uma outra natureza. Então, com todos esses conceitos já considerados por Kardec, analisados, pesquisados, qual é a conclusão que Kardec chegou? Que andar sobre as águas, que é um fenômeno que ele chamou dentro da sua obra de levitação, poder levitar e andar, e a história de levitação está repleta, pelo menos na Igreja Católica, no cristianismo, tem muitos relatos de muitos santos que fizeram, considerados santos que fizeram isso. Tem São Francisco de Paula, até Eurípides Barçanufo, na doutrina espírita, ele era incorporeidade, ele sentado numa cadeira, cochilando, ele se desmembrava do seu corpo físico e ia para outro lugar dar uma palestra, fazer qualquer coisa em outro lugar. São fatos relatados, né? Então Kardec identificou andar sobre as águas já não era mais um milagre, nem algo sobrenatural. Era um fenômeno conhecido como levitação. A mão materializada também deixou de ser um milagre, coisa espantosa, porque os espíritos conseguem, pelo seu poder interno, pela sua força interior, pela sua força de vontade. Na Gênese, Kardec, quando ele descreve aquela parte principal, descreve sobre os fluidos, a magnetização, que é toda a origem do passe espírita, né? Falar o estudo do passe espírita está bem definido lá na Gênese. Então ele descreve o fluido magnético, o magnetismo, descreve o poder da nossa vontade, que é o poder da cura e a capacidade de cada um, é o poder e a vontade de querer, né? A nossa fé, a vontade de querer. Acho que a maioria deve ter assistido aquele filme do Ghost, né? Deve ter assistido, né? Às vezes quando eu assisti o filme, tenho a impressão que o autor, ou era espírita, deve ter lido muita obra espírita, que está muito bem dentro das nossas definições. Me lembra aquelas cenas do espírito lá na estação do metrô, um espírito até bastante inferiorizado, assim, no sentido de ignorante, não sabendo nada, conseguindo chutar uma lata. Lembra da cena? Chutando uma lata. O outro pergunta, como é que você consegue? Ah, não sei, eu consigo. É exatamente isso. É o poder do pensamento. Ele se concentra, fala o que faz. Aí o outro começou a tentar, até que ele conseguiu também. Tem aquela outra cena, ele consegue levantar a moedinha, né? Efeito físico, tá lá. Levantar a moedinha, enfim, são fenômenos. Pentecostes, as mesas girantes, deixaram de ser sobrenaturais para serem considerados fenômenos naturais. Não estão denigrindo nenhuma lei da natureza, nenhuma lei divina, porque são leis naturais, apenas desconhecidas da ciência formal. A ciência espírita entende e explica, né? Quem é médio sabe, todos os centros espíritas têm seus médios, em alguns lugares nós temos médios videntes, que conseguem ver, outros médios de cura, enfim, é só a gente vai entender. Por isso que muitas outras religiões com a gente de meio, os espíritos são meio pirados, meio malucos, né? Fazer o quê? Nós somos, graças a Deus, nós somos assim mesmo. Então, essa era uma nova potência existente, não conhecida da ciência física, mas existente no mundo dos espíritos. Essa nova potência diferenciada é que os espíritos vieram nos revelar através de toda a metodologia espírita que nós conhecemos. Está lá no livro dos médiuns. Para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. Isso para aqueles que consideram a matéria como sendo a única potência. Se a gente pensar desse lado,
Então tudo que acontece no Espiritismo é bobagem. Se eu for materialista, se eu for um cientista preso à matéria, desconsiderar os outros fenômenos observáveis, então tudo que acontece no Espiritismo é realmente bobagem. Dá essa afirmação, para aqueles que consideram a matéria como a única potência para os materialistas, então é melhor nem chegar perto do Espiritismo. Porém, a outra potência, Jesus nos revela sutilmente lá no Evangelho. Já está revelada lá. Ele já nos trouxe a informação. Só que nunca ninguém percebeu. 2000 anos depois que a gente foi perceber. Mas por isso que Jesus disse, na época, eu não vou deixar vocês órfãos. Tem muita coisa que vocês não podem entender, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, ele está dizendo que ele vai embora, mas ele vai enviar o Consolador, que ia revelar muitas coisas. Então Jesus fez essa promessa. Naquele momento, ele não podia entrar em detalhes de reencarnação, de evolução, de progresso, de leis, enfim, não ia ter condição de entrar em detalhes. Mas ele deixou a dica, que um dia esse Consolador veio. Por isso que a doutrina espírita é chamada doutrina consoladora. É o Consolador prometido por Jesus. Veio nos dar o complemento daquelas explicações de Jesus, que na época nem seus discípulos entendiam muito bem. Dessa outra potência, Jesus deu assim, digamos, uma dica de como ela é. São frases de Jesus, nessa frase de Jesus. Está lá em João, no capítulo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Bom, é uma frase que parece solta, mas o contexto dela é o seguinte. Ele estava conversando com Nicodemos. Nicodemos era um cidadão inteligente, ele era entendido das leis, né, em Israel, um sábio, conhecido por todo mundo, mas também um admirador de Jesus. Só que ele não podia se expor, porque ele era uma pessoa pública, ele era um sábio, conhecedor das leis judaicas, ele não podia se expor. O que ele fez? Ele saiu à noite, para ninguém ver, para não ser reconhecido, e foi lá conversar com o mestre Jesus e perguntou para ele: mestre, eu tenho observado as coisas que você tem feito, os milagres, só uma coisa de Deus, ou alguém de Deus pode fazer isso. E eu pergunto, e ele perguntou para Jesus: o que eu preciso fazer para conhecer o reino de Deus? Aí Jesus responde: na verdade, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso deu um nó na cabeça de Nicodemos. Ele perguntou: mas como? Como é que eu faço para entrar na barriga da minha mãe de novo? Né? Não tem jeito. Né? Não vou. Então ficou tudo meio confuso. Foi quando Jesus promete: fique tranquilo, um dia você vai ficar sabendo. Então hoje, nós espíritas sabemos. Mas aqueles que não são espíritas ainda não sabem. Ou se sabe e não acreditam. Mas cada um tem seu tempo. Nós estamos no nosso tempo. Aqueles que ainda não conseguem entender o espiritismo estão no tempo deles. O tempo vai chegar. E para isso existem as reencarnações. Cada um de nós está no seu tempo certo de aprendizado. Cada um de nós está andando de acordo com as nossas próprias conquistas, de acordo com o tamanho dos nossos passos. Então, nesta encarnação, nós estamos aqui, sentados, ouvindo comentários sobre a doutrina espírita. É a nossa escolha. É a nossa escolha. Nós poderíamos estar vendo novela, podemos estar no cinema, podemos estar lá no boteco jogando bilhar, fazendo qualquer coisa. Mas a nossa escolha foi essa. Significa que estamos melhorando. Né? Somos perfeitos? Não. Somos perfectíveis? Sim. O que quer dizer perfectíveis? O apóstolo Pedro disse que nós somos perfectíveis. Perfectíveis. Significa que nós temos a capacidade de ser perfeitos. Então nós não somos perfeitos, mas temos a capacidade de ser perfeitos. Estamos progredindo para isso. A escolha é nossa. A velocidade de chegar até lá é nossa. Nós é que escolhemos. Quando eu ando de carro na rua, eu escolho a marcha com que eu quero andar de carro. Né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Eu posso nem andar. Nós espíritos encarnados, também somos assim. Eu posso ouvir uma mensagem e aceitar essa mensagem. Jesus disse: muitos são chamados, os poucos são escolhidos. Né? Quando nós ouvimos a mensagem, estamos aqui. O progresso do andamento depende de cada um de nós. Então, nesse contexto, Jesus estava respondendo para Nicodemos o que o esperava em termos de vida futura.
acredito que Nicodemos deva ter aprendido. Kardec complementa então esse capítulo, de acordo com essas novas potências, que são a potência espiritual, pelo menos 3 conceitos. São vários, mas eu peguei só 3. Ele diz assim: primeiro, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Então, todos os fenômenos espíritas, o que eu chamo de fenômeno espírita? Uma cirurgia espiritual é um fenômeno espírita? É. Uma cura de uma doença através da cirurgia espiritual? É um fenômeno espírita. Uma água fluidificada que também promove cura é um fenômeno espiritual? Uma vidência, uma pessoa, enfim, todos esses fenômenos que eram considerados sobrenaturais, até maravilhosos, deixaram de ser sobrenaturais para serem naturais. Então, porque todos esses fenômenos têm por princípio a existência da alma, a sobrevivência da alma ao corpo e as suas manifestações, quer dizer, como que essa alma se manifesta com a sociedade. Então, esses princípios sobrenaturais, um exemplo bastante clássico, né, que a gente costuma falar sempre desse assunto sobre. Imagine uns 2.000 anos atrás, 3.000, até na época de Jesus mesmo, um dia de trovoadas e relâmpagos. Para aqueles povos primitivos, o que provocava um relâmpago? Hoje não sabemos. Tá? Todo dia você vê no canal de televisão aí, previsão do tempo, explicando o que é uma descarga elétrica, que é um raio, explica o que é carga positiva, negativa, excesso e da descarga, né? E o deslocamento do ar provocado pelo raio faz o barulho que a gente chama de trovão. Tudo explicado cientificamente. Mas há 2.000 anos atrás, como é que era explicado aquilo lá? Não tinha. Para muitos era considerado era um deus do trovão, deus do raio, deus da chuva, né? Miraculoso, espetacular. Hoje não. Mas não é nesse sentido. Uma segunda colocação que Kardec faz é a seguinte: fundando-se numa lei da natureza, todos esses fenômenos nada tem de maravilhosos, nem de sobrenaturais. Isso no sentido comum das palavras. Não tem nada de sobrenatural, não tem nada de maravilhoso. São todos fenômenos naturais. Dentro dessa ótica espírita, lembrando que dentro da ótica materialista, pronto, não tem como discutir. Você não vai discutir com um cientista materialista uma coisa que ele não quer acreditar. Não adianta, você vai perder tempo discutindo.